Sim. Zé Luiz lhes diz, boa noite. Deixa eu colocar o celular no modo avião, senão me ligam no meio do jogo. E eu quero prestar atenção. Por quê? Gente, é a 9ª rodada do Campeonato Paulista, tá? E a gente tem São Paulo contra Inter de Limeira. Vai ser muito legal esse jogo, porque o São Paulo está vindo de uma boa vitória, excelente vitória, né? 3-1 contra o Santos. A Inter de Limeira vem de 2 derrotas. Eu posso estar falando alguma coisa errada, mas daqui a pouco me corrigem, mas se eu não me engano é isso mesmo. E vai ser muito legal. Por quê? Porque você vai ficar com a gente a partir de agora aqui no R7, Portal R7, R7 Esportes. Em todos os lugares você vai encontrar a gente, no Twitter, no YouTube, no TikTok, no Facebook, no Instagram e também no portal r7.com e também no Play Plus, com som e imagem para o mundo todo. Onde você estiver, você vai poder nos assistir. Eu estou aqui fazendo pré-jogo, daqui a pouquinho a transmissão com Silvio Luiz, Carioca e Bola para esse jogo que a gente espera que seja muito legal. Eu, como sempre, tenho aqui ao meu lado os fiéis escudeiros. Será que está certo isso? Porque um é escudeiro, o outro é escudeiro. Mas enfim, o polêmico Cosme Rimoli. Bom, não sou polêmico, não sou fiel, já vou avisando, não sou. E eu quero dizer para o Silvio Luiz que hoje o programa é em homenagem a Raquel Welch. Perdemos Sim, Raquel faleceu Welch, Raquel Welch. 82 anos. Quantos anos? 82. Mas eu quero dizer também que o São Paulo já ganhou. Pode comemorar. Parabéns para o Júlio Casares, conseguiu uma mudança espetacular. 7 estrangeiros. Ele conseguiu manipular todo o Conselho Arbitral. Unanimidade agora, 7 estrangeiros em campo a partir do brasileiro, desse brasileiro aqui que vai começar no meio do ano. Então, o São Paulo já está comemorando. Hoje é um jogo super importante. São Paulo pode abrir 7 pontos e pode já praticamente garantir a classificação, Zé. Sim. No grupo. Camila Giuliotti, minha querida, boa noite. Boa Você está bem? noite. Tô ótima. Você não veio semana passada por quê? Eu fiquei te esperando na porta. Não quero te interromper, eu fiquei te esperando na porta. Por que você não veio? Eu tava Não vem que só não vem. no bloquinho, carnaval, aqui do lado. Malandro. Olha, eu queria dizer que depois o Cosme disse que não é polêmico, né? Mas ele já começou Não, você viu isso? daquele jeito, né? Pá! Não. Pô, ele já começou- É claro Informações. Não, é claro, isso é uma coisa que vai facilitar muito pro São Paulo, né? Era uma preocupação do São Paulo pro resto da temporada. E outra preocupação são os desfalques, né? 14 lesionados, né? 14 desfalques, na verdade. E a escalação bem parecida com o que a gente já imaginava, né? O Natan no lugar do Orejuela, que foi a mesma coisa no jogo de domingo. E o Caio Paulista também no lugar do Wellington. A minha única surpresa foi ele não ter colocado o Luan, que fez gol no último jogo, jogou muito bem e tá no banco, né? Eu esperava que ele começasse com o Luan, mas foi uma escolha dele. Camila, você acha que acabou facilitando, entre aspas, o Ceni, porque o Luciano não vai jogar. Todo mundo queria ver Galopo e o argentino lá, o Cacheri. Não, Cacheri, buena onda, sim, porque eu sou portenho. A ver. Acabou facilitando para o Ceni, porque ele vai jogar com os dois, porque o Luciano tá fora, né? Sim, e o Luciano é queridinho da torcida, né? Super. A gente sabe que quando ele não tá em campo, tá no banco, a torcida sempre pede, né? Então, realmente, ele não precisou pensar nesse sentido, vai poder jogar com os dois e vai ter essa facilidade no Brasileirão também de usar aí todos os gringos que tem à disposição. Gente, nós temos também nossa enquete, como sempre, tá? Então, lá no Portal R7, vai lá pro Twitter, responde pra gente sentir em que ritmo você está. Vou colocar aqui, ó, para você ver a nossa enquete, quer ver? Quando eu estalar no dedo, aparece. Portal R7, qual dos jogadores que estão no departamento médico do São Paulo, no caso, né, faz mais falta pro tricolor? Hashtag Paulistão na Record, Rafinha, Igor Vinícius, Arboleda, meu amor, ou Rodrigo Nestor. Tá indo pro lado da Arboleda. Vocês concordam, Cosme e Camila? Eu concordo, eu gosto do Arboleda. Eu sei que a torcida do São Paulo tem algumas questões por conta de algumas polêmicas, festas clandestinas na pandemia, quando ele usou a camisa do rival. Mas eu acho que é um jogador importante para a defesa do São Paulo. Acho que ele faz a diferença. Quando ele não joga, eu acho que o São Paulo tem mais dificuldade. Então, para mim, é o Arboleda que faz mais falta hoje. Não, Ô Cosme, sem por dúvida. que o departamento médico do São Paulo, eu sei que você fala assim, não tô lá, Zé, vou saber, mas por que o departamento médico do São Paulo está tão lotadão? Então, Zé, você fez uma pergunta que tem muito questionamento lá dentro, preparação física. José Sanches é o médico principal de São Paulo há quase 30 anos. Há muito questionamento interno. Essa questão é muito séria. São 14
jogadores machucados. Não, são acho que 12 machucados, tem 2 suspensos e estamos no início de temporada. Então, será que a pré-temporada não foi exagerada? Então, são muitos desfalques. Assim, a coisa que mais chama a atenção é isso, porque o São Paulo era exemplo. E agora, só para destacar por que o São Paulo brigou tanto por estrangeiros, além de dever mais de 700 milhões e estar de joelho implorando a SAF, e não consegue, o que acontece é que Cotia não é mais Cotia, por causa da tia, da Leila. A Leila, ela já pegou, então, pegou os Tem melhores aquela olheiros. frase, paca, tatu, Cotia? Não, né? Então envolve tudo isso. Não, que então, você tá falando. o Rogério Ceni cansa de falar isso, tudo ficou ultrapassado no São Paulo. Eles ainda dormem em berço esplêndido, pensando que são todos cardeais. São Paulo vai ficando atrás. O que o Palmeiras fez, o que o Corinthians fez, já deixou o São Paulo, os dirigentes de São Paulo, cansei de pedir entrevistas e a gente conversava no começo do século, até no final da década de 90, eles achavam que São Paulo era um pedaço da Europa. Agora aqui, e não o Brasil, agora com todo respeito, só se for a Albânia, porque ficou muito para trás. Tá muito para trás. E pensar que o São Paulo foi referência, os jogadores da Europa vinham aqui, né, para tratar no São Paulo. E esse foi uma questão em outras temporadas, né? O São Paulo sofreu com essas lesões o ano passado, a gente comentou disso aqui. Então, Camila, é isso que eu ia falar. Eu lembro do Na época do Ceni, Crespo. Camila. O Crespo, e depois o Ceni entrou. E eu lembro que o Ceni falou algo como não é possível. Sim, no ele rodava o departamento, elenco, né? né? Porque ele tinha medo dessas lesões, ele questionava isso. E é uma questão que vem antes do Ceni, na época do Crespo já tinha esse problema. Verdade. E quando ele chegou, ele já tentou fazer rodar o elenco para evitar isso, né? Hoje a gente é dia 15 de fevereiro e o São Paulo já sofre com lesões, então realmente precisa saber o que está acontecendo. Já temos imagens aí, olha, do Morumbi. Eu estava com uma expectativa de chuva, né? O último jogo de São Paulo foi debaixo de um chuvão, né? Achei que, eu até comentei aqui antes da gente sair do ar, que eu não sabia se o gramado ia aguentar, porque foi uma chuva muito forte e o gramado foi ok, né? Se não maravilhoso. Mais ou menos. Foi okzinho. Ok, menos. Ok, ok. Assim, primeiro tempo a bola ficava parada, o gol do Santos saiu porque a bola ficou parada. ficava parado. Enfim, a gente espera que não caia essa chuva. Olha lá, a imagem bonita do Morumbi. Cosme e Camila, você sabe alguma coisa de público? A torcida do São Paulo vai prestigiar esse jogo como tem prestigiado? Menos. Também véspera de carnaval, todo mundo vai viajar, e enfim. Pós-clássico, né? E nós dois sabemos, nós três, talvez a Camila também, que trânsito, hein? Que trânsito em São Paulo. Então, Difícil, desestimulante ir até o Morumbi, que é muito difícil chegar lá. A produção está me passando que tem 15 mil ingressos vendidos antecipados. Para realmente a expectativa, o São Paulo, as torcidas, né, no Campeonato Paulista, dos times chamados grandes, elas têm comparecido, né? O estádio está sempre ali, média de 30 mil, 31, 29. São Paulo tem colocado 40, 45. E o São Paulo, como o Morumbi é maior, tem colocado um público... Mas vamos No ver, né? clássico tinha bastante gente, né? O clássico Tinha, contra né? o Santos estava cheio. Acho que isso também influencia, né? O preço dos ingressos, 2 jogos próximos, tem a questão do carnaval. A gente sabe que fica difícil também para ir em todos os jogos, né? Então... Vocês acham, claro que é lógico que futebol, tudo na vida surpreende, né? Nada é certo, mas vocês acham que existe alguma possibilidade da Inter de Limeira aprontar para cima do São Paulo no Morumbi? O que eu digo aprontar é meter 1-0, trancar tudo, tchau? Eu não duvido, e o goleiro da Inter é muito bom, né? O Léo, inclusive ele tem um histórico aí com o Ceni, chegou a trabalhar junto com o Ceni, chamado aí de pupilo, então acho que o jogo da Inter vai ser muito esse, né? Tentar fazer um gol e segurar esse resultado, que seria incrível, apesar de estar vindo de 2 derrotas, né? Palmeiras e Santo André, se não me engano. E do lado do Inter tem o Pintado também, Então, que isso conhece que eu ia falar. bem. Exato. E todo time que o Pintado monta, principalmente enfrentando um time grande, marca muito forte, até com bastante intensidade. E o Pintado conhece demais o Morumbi, foi campeão mundial pelo São Paulo, tem toda uma história com São Paulo de títulos. Então, mas a Inter, esse ano também não tem muito dinheiro, então é um time médio, é um time que vai lutar só para não cair. Então já tem 10 pontos, tipo... Está relativamente... Tá bem encaminhado, né? Está bem encaminhado. Está bem encaminhado. Um empate para eles seriam a glória. A glória, sim. A gente está vendo imagens aí. Outra coisa, sabe, que estão me lembrando hoje, o trânsito, claro. São Paulo, o trânsito é ruim.
está especialmente ruim nessas 2 últimas semanas. E hoje ainda teve um problemão na linha amarela, acho, do metrô. É verdade. Então, com isso, eu acho que as pessoas devem ter algum problema a mais aí para chegar no estádio do Morumbi, né? Porque se locomover... Aqui em São Paulo, assim, dá problema no negócio, dá problema em tudo, gente. Né? Astravanca tudo. E Zé, se me permite, só uma coisinha que você falou com a Camila, que tem tudo a ver. O Rogério Ceni, tem que comemorar que o Luciano está fora, porque ele é preso É duro quando o técnico fica insistindo num esquema tático só. Então ele gosta de um jogador velocista e um artilheiro. Um velocista e um artilheiro. Ele tem que ter uma variedade de opções. Ele tem na mão e ele não sabe o que fazer. Tipo, dá para jogar Luciano, dá para jogar Caleri, dá para jogar o Galopo. Tem que colocar o cérebro para... Não vai ficar torcendo para um tá suspenso. Não, tem que ter personalidade. O Luciano não é meia. Ele está forçando uma barra à toa, ele está perdendo tempo. Sim, e aí acaba trabalhando até o trabalho do Luciano. Que se não é um craque, é um cara esforçado e que tenta. A gente tem também, é engraçado porque essas rodadas que vão se aproximando, né, do final, a gente tem também os desesperados, que a gente tem a partida da Luzinha contra a Ferroviária também, que ali é o seguinte, quem perder, eu acho que tchau. Já esquece, porque vai ser muito difícil recuperar. Eu vou mostrar para vocês também daqui a pouquinho gols da rodada, então se der tempo eu mostro agora jogos que já aconteceram. Olha que imagem bonitinha. Fofo. Fã do Caleri, né? Não está pedindo nada, geralmente tá. Eu estou fazendo camisa. aniversário, me dá sua camiseta, né? Não, Bonitinho. esses não. Enfim, vou mostrar para vocês gols da rodada, a gente vai falar sobre vários assuntos também, tá? A Janice vai estar no final do jogo, lá ao vivo no Morumbi, entrando com a gente, quem sabe fazendo até zona mista. E eu vou falar um oi para os 3 que já estão lá no estúdio 402, aqui é o 208, eles estão no 402 hoje, que é um estúdio muito maior, com 2 ares condicionados para eles. Eu estou falando de Silvio Luiz, Carioca e Bola. Vamos lá para o estúdio, deixa eu ver como é que eles estão. E aí, gente, boa noite. Preparados? Alô. Preparadíssimo, Tranquilos. né, professor? Como? Preparadíssimo. Muito, já peguei 5 receitas de bolo, 7 de pernil Boa. e E 2 o resto lasanhas. fica por conta de vocês. Tá E bom. o nosso astro aqui. Nosso astro, É, fechado. só fechado. se for o OVNI que tá entrando aqui na Terra, né? Que a NASA tá batendo os balões. Nada disso, cara, nada disso. Mas estamos prontos, Zé. Estamos tomando banho tomado, penteado e perfumado. E perfumado. Boa. Daqui a pouquinho, então, vai ser com vocês, tá? Com som e imagem, pode deixar. gente. Você pode nos assistir até no teu celular, em r7.com, Play Plus. Então, vai espalhando a ideia. Entra nas redes sociais, coloca a hashtag que você está vendo ali, ó, hashtag Paulistão na Record, e avisa que daqui a pouquinho o Silvio Luiz, Carioca e Bola vão transmitir São Paulo e Inter de Limeira. Vamos, então, ver o que os técnicos têm preparado para hoje. A gente vai para o combate tático. Pode rodar, vai. O Luciano faz bastante falta para a gente, mas nós voltamos com o Nestor para o meio campo e nas laterais nós vamos com o Caio, que não é um lateral de origem, mas veio improvisado para essa função, e na direita hoje extraiu o Natan pela lesão do Orejuela também, então um time um pouco mudado, mas oportunidade para alguns também, eu acho que isso é importante, jogadores jovens, jogadores da casa que têm a oportunidade de jogar aqui no Morumbi. Passei muito tempo aqui dentro, me formei como homem, como profissional aqui. Tenho um agradecimento eterno por esse clube e por esse estádio. Eu me sinto em casa e hoje a gente tem, né, uma missão bem difícil. A gente sabe disso, sabe do nosso tamanho. É uma sequência de jogos para todos, né, que não é fácil. Nós também temos algumas dificuldades, mas o trabalho de todos tem que aparecer, né? A gente vai tentar, dentro do que a gente pode, construir um bom jogo e buscar um bom resultado no final. Bom, tanto Pintado como Ceni falaram dos problemas. Quem tem mais problema ou menos problema, Cosme? O Pintado, sem dúvida. O elenco do Pintado é muito mais limitado que o São Paulo. Mas uma pergunta para você, para a Camila. Você sabe quantas vezes o Pintado, ele tem 19 anos como técnico, ele trocou de time? Você sabe? Você faz ideia? Pintado. Nem imagino. 35 vezes. Como técnico? Como técnico. Só como técnico? 35 vezes. Uau. Olha como é o futebol brasileiro. Então, enfim, Pintado ele pega trabalho, larga trabalho, pega trabalho, é largado. Enfim,
muita falta de Difícil. planejamento. É difícil, é isso. É difícil, inclusive, para ele, porque você deixa de crescer como profissional quando você tem que sair para tudo quanto é lado, né? Acaba não criando identificação com ninguém, né? Você nem lembra dos trabalhos dele. Certíssimo. Eu acho que no caso do... Vai ser interessante a gente ver hoje o Caio Paulista, que o Ceni comentou, que vai ser a primeira vez que ele vai jogar ali na lateral, né? Ele é atacante, foi contratado para essa posição, então vamos ver como que ele vai sair, é a chance dele também mostrar pela primeira vez. O Caio nessa lateral é mais invenção do Ceni ou é mais necessidade? Falta de oportunidade, enfim, falta de alternativa? Acho que é um pouco dos dois, né? E um pouco de falta de planejamento, como a gente estava falando, né? Um atacante que foi contratado para uma posição, mas nunca jogou nela, né? Hoje que vai jogar pela primeira vez com a ausência do Wellington. O Cosme, Calera e Galopo vão jogar. É uma coisa que os torcedores do São Paulo estavam cobrando muito, né? Põe os dois, tal. Então, desde o começo. E os dois, argentinos, se dão super bem. Tecnicamente, um complementa o outro. É uma teimosia, era uma teimosia do Ceni. Agora, se o Luciano tivesse recuperado, talvez o Galo começasse fora. Eu acho que, assim, Zé, às vezes tem circunstâncias na vida que elas se impõem, apesar da sua vontade. Os dois têm mais é que fazer a dupla que o São Paulo precisa na frente. Agora, o Luciano pode ser esse terceiro atacante, não precisa ter um velocista necessariamente. É uma obsessão do Ceni. Acho que ele aprendeu quando ele foi fazer um curso profundo de 2 meses na Europa, precisa ter um atacante veloz. Isso é absurdo. Eu já fiz curso intensivão de 2 meses, de idiomas. Tântrico, né? Como é que você fala? Idiomas, eu também. Não, eu fiz mandarim, não, é mentira. Mas enfim, né? Eu entendo o que você quer dizer. Mas acho que também é isso, ele está usando o Paulista para testar, acho que não Exato. é definitivo, pode ser que nos próximos jogos ele comece a mudar, assim, acho que o Paulista também serve para isso, então de repente ele pode ver que não está funcionando, ele vai te assistir, vai ver o que você falou e vai mudar a estratégia. Então eu convivi com o Ceni mais ou menos uns 8 anos comigo em São Paulo. Ele gosta de criar umas situações assim, toda a coletiva tem a mesma coisa e ele tenta se justificar. O Ceni, assim, ele sabe, mas ele é péssimo de relacionamento interpessoal, umas teimosias bobas que ele só se desgasta. Não pode pisar no Cruzeiro, no Flamengo também não, ele vai se queimando. Era um treinador, ele tem, como eu posso dizer, ele tem talento, ele tem visão tática diferenciada, né? Mas a personalidade do Ceni é muito difícil. Quando ele é criticado ultimamente, aonde essa crítica pega? O que falam para o Ceni de crítica? Bom, primeiro ele nunca perde, né? Então, assim, é uma coisa do Luxemburgo antiga, assim, tipo, o time perdeu, nós empatamos e eu ganhei. Então, nunca o Ceni está errado, nunca. Então, quando ele vai discutir futebol, ele não analisa, ele fala, assim, o que acontece hoje, Zé e Camila, você sabe bem, quando termina a partida, os jogadores vão tomar banho, às vezes jantam e o técnico é chamado numa salinha, ele vai ver os lances principais e o assessor de imprensa fala, olha, podem perguntar isso, se preparem então. Tá. E o Ceni sempre ele faz cara de surpresa com as perguntas, assim. Demora quase 1h30 para sair, para começar a dar entrevista e fica, é um teatro tão bobo. O Rogério Ceni é o maior ídolo do São Paulo, disparado, 25 anos, melhor goleiro da história do São Paulo, um dos melhores da história do futebol brasileiro, mas ele tem um gênio muito difícil, isso não vai dar para mudar, porque já veio de fábrica. Tá, quer dizer, talvez... Difícil, é difícil. Não sei, mas talvez ele devesse escutar um pouquinho, né? Às vezes é importante. Eu vou mostrar para vocês, como eu falei, essa rodada já está rolando, né? Inclusive tem amanhã tem clássico, etc. Mas, eu vou separar 2 jogos e os gols. E aí aquela coisa do que eu não entendo no segundo jogo. Mas primeiro vamos para Botafogo e São Bento, quer ver? Vocês vão ver aqui, tá? Vamos mostrar. Eu vou passar os 2 direto. Esse é o Botafogo e São Bento, né? Isso, gol do Edson. Foi aos 31 do segundo tempo. E o Botafogo meteu 1-0. E aí o Red Bull, Bragantino, que perdeu de 1-0 para o Água Santa. O Bruno Mezenga marcou esse gol. E eu não consigo entender por que esse time com tanta estrutura, com bons jogadores, o ano passado, inclusive a gente chegou a falar aqui num programa, não sei se vocês lembram, não sei se foi o programa que o Canalha estava aqui, que era que o Ju Canalha, né? Chama de Canalha que eu sou índio. Que eu falava assim, cara, parece que quando os caras vão para o Red Bull Bragantino, eles optam por tranquilidade, receber a grana, estar num lugar que eles podem ser vendidos para o exterior e não esquentar. Porque perder ou ganhar, ele vai no shopping tomar café.
Não tem uma pressão. cobrança, né? Não tem cobrança. Aí falou, Zé, tá mudando, tanto que agora esse técnico tá lá, cobra. E a gente achou que tinha. Mas, cara, o que acontece? Então, Zé, eu acho que você devia ter mais respeito. Me perdoa. Bipolaridade é uma coisa séria. É uma coisa séria. Não, brincando, agora falando sério. É que o Bragantino tá tentando propor sempre o jogo. Então você pode ver que o Bragantino está perdendo partidas por contragolpe. É isso, é a montagem de uma equipe, mas tem razão, você tem razão também, essa coisa de, agora a cobrança chegou. Né? Então, mas só que ele está propondo um jogo muito aberto, o português. Então é uma adaptação e ele já tem pontos suficientes para chegar para a próxima fase. Mas esses resultados bipolares assustam mesmo. Assustam. E numa dessa acaba perdendo peças importantes. O Bragantino tem o Arthur, né, que a gente comentou aqui, que é um craque, joga muito bem, saiu do Palmeiras, né, recebeu propostas de fora. Então, numa dessas, se o time também não começa a se encontrar, como a gente esperava, né, que tivesse um desempenho melhor, pode vir uma proposta e ele pode também sair. Então, acho que isso também, não ter um planejamento, não ter a cobrança, e o time fica ali meio de tabela, passa para umas quartas de final no Paulistão, mas também não avança. Então, acho que precisa de uma estrutura melhor para começar mesmo a disputar com os grandes, porque tem potencial, né? Tem qualidade. Mas acho que precisa de um planejamento melhor pensando nesse sentido. Pensar, de repente, como um time grande. Porque, né? olha, nós fizemos o ano passado, foi o primeiro paulista que nós fizemos, e eu lembro que eu falei no programa, acho que o Red Bull Bragantino pode ser um dos finalistas. Sim. E eu achava, sempre. nada. Aí, esse ano, a mesma expectativa. Não que ele não vá ser, de repente vai, né? Sim, ele está sim. super bem, o Cosmo falou, vai se classificar, vai passar de fase. Mas eu sempre espero mais, né? Esperava mais no brasileiro. Não rolou. Então, Acho que todo mundo cria essa expectativa pensando nisso. No investimento que foi feito, né, na marca que foi colocada, tem bons jogadores. O Claudinho saiu de lá, né? Está jogando fora. Tem o Arthur. Talvez falte um pouco de pensar mesmo, como eu falei, pensar grande. Talvez a diretoria precise começar a repensar isso. Então, a proposta do Red Bull Bragantino é clara, né? Contratar jogadores jovens para valorizar e vender para a Europa. Então, é isso. Falta um pouco de time. É mais investimento só investimento. O Pedro Caixinha, o português, ele é muito ofensivo mesmo. Ele tem que encaixar. Às vezes, o Bragantino compra 2, 3 atacantes que jogam pela direita só para valorizar, para tentar vender no mercado. Então, isso é bem difícil para o treinador, encaixar essas peças de qualquer maneira. E aí, para montar um time é difícil. E o Paulista está forte, por exemplo, perdão para Água Santa, que é um time competitivo. É isso, mas vai chegar até as quartas, mas não tem a cobrança de time. Talvez se tivesse a cúpula da torcida jovem no Santos fosse para o Bragantino, talvez a coisa mudasse. Vai saber, né? Gente, olha, nós ainda vamos mostrar os outros jogos da rodada aqui de hoje, que, se não me engano, é Guarani e São Bernardo, né? Guarani e São Bernardo. E também o jogo que eu falei logo no comecinho, que é um jogo que vai ser muito tenso, que é a Portuguesinha e a Ferroviária, 2 times candidataços ao rebaixamento no Paulista, né? Então, muito cuidado. No São Paulo e no Inter de Limeira. No São Paulo, Camila, quem que você... Aí é achômetro, tá? Puro achômetro. Se hoje um jogador se destacar no São Paulo, no jogo de hoje, quem vai ser esse jogador? Ai, que pergunta difícil. Difícil, né? Eu também. Não Depois que quero eu fiz, virar eu falei, que meme. pergunta absurda, que imbecil que eu sou. Sei. Que tonto. Eu vou no óbvio, para não passar vergonha depois, porque às vezes dão uns palpites aqui, tipo Cosme, que erra, né? Eu não quero. Cadê seu pai? Tá Mas assistindo? quem é o óbvio para você? Acho que o Caleri. Caleri? É. Quem que você acha, Cosme? Então, eu acredito que o Galopo ele tem a chance, Eu também acho o Galo. tá com muita vontade de jogar. E eu peço para o pai da Camila não acompanhar até o final desse programa, porque vamos ter problemas. O Mendes também está indo bem, não está, no São Paulo? Ele fez um bom jogo. Grande né? qualidade. Sim. Ele é um jogador realmente diferenciado. Vai ficar pouco tempo no São Paulo, vai para a Europa. Você vai ver. Ele é Sim. muito talentoso. Você já falou dele da outra vez, né? Inter de Limeira, vai. Se a gente fosse falar quem vai se dar bem hoje, eu já sei. Eu vou falar, posso? Essa tá fácil, Léo né? Vieira, Essa o goleiro. tá fácil. O goleiro vai... Não tem coisa. Alguém discorda? Você tem outro aí? Eu tô com os números dele aqui, né? Ele é o goleiro com mais defesas na competição até agora, são 27 defesas dele. No Palmeiras ele jogou muito bem contra o Palmeiras no último jogo.
Então, essa tá fácil, essa ninguém vai virar meme. É. Você acha... Então, eu acho que... Então, Claro assim, que ele vai discordar. não, eu concordo. Eu acho que o Rael... Para 27 defesas em 8 jogos, é que o time deixa chutar muito. Lógico. E então, vamos ter que concordar, infelizmente, com a Camila. Vai ter que concordar com a Camila. Vamos ver, olha, redes sociais. Quando você entrar, se você quiser falar com a gente, mandar um recado, daqui a pouquinho começa o jogo com transmissão de Silvio Luiz, comentários de Carioca e Bola. Se quiser mandar recado para eles vêm direto, nós aqui também. É só você colocar a hashtag Paulistão na Record, tá vendo ali, né? Vamos pro Twitter, vai? Vamos ver o que estão falando. SPFC Souza, Mendes, que nós falamos agora, Neves e Galopo. Que meio campo, meus amigos. Não, realmente ele está certo, porque também o Gabriel Mendes, Gabriel Neves, que era uma grande teimosia do Rogério Ceni, certíssimo. Certíssimo. Encaixou. Toca no Caleri. Gostei desse, toca no Caleri que é gol. A Inter de Limeira vai erguer um muro na frente da área. Como eu odeio time fechado. Ele já está nervoso, o ela. Né? 3-5-2 vai ser realmente tentando travar o São Paulo. A gente nunca viu, a gente já viu alguma partida com um time retrancado nesse Paulista? Não, imagina. O último jogo que nós transmitimos aqui, estava o time inteiro na grande área. Mas eu não acho que é ruim isso. Acho que cada um joga com as armas que tem, né? É verdade. Não é vergonha. Pensando da Camila. O Abel fala muito isso, né? Tem no razão. Palmeiras. Ele tem que jogar do jeito que, Né? pode. Mas que se é chato, ganhar, é chato. tudo bem. Ver, pelo É o amor que de Deus. temos, né? É chato para todo mundo que está vendo. É muito divertido para quem está lá e consegue sair sem tomar gol. Né? Chuta para tudo quanto é lado. Pedro PJJ. O São Paulo vai ganhar o jogo com facilidade. Mas quem ganha sempre é a Record, com a transmissão descontraída de Silvio Luiz e companhia. Olha lá. E os excelentes comentários da dupla Camila e Cosme, capitaneados pelo Zé Luiz. Obrigado, Pedrão. Obrigadão mesmo, viu? E que a gente tem um grande jogo mesmo, né? A Vitória Aquino fala o seguinte. Opa, quase que vem uma pegada, hein? Já? Ainda bem que não tem outro sobrenome, porque já é Vitória Aquino. É o que vem depois. Nada, ainda bem. Só espero que o Ceni caia bem antes do Brasileirão e final do Paulistão. Caso o São Paulo se classifique, porque com o São Paulo finalista, ele vai estragar tudo. Vamos perder um campeonato ganho. Gente, a Vitória tá louca, amiga do Cosme. Essa é hater do Ceni igual o Cosme. Não sou hater. Você é. Eu conheço o Ceni, porque eu convivi 8 anos com ele. Não, dá para entender. Eu acho que em partes ela até tem razão, porque acho que falta ao Ceni no São Paulo um título de expressão, né? Tudo bem, tem o Paulista, mas ele foi campeão no Flamengo do Campeonato Brasileiro e o São Paulo não. Então, no São Paulo não ganhou ainda. Não ganhou? Não ganhou. Não, foi o Crespo. O Paulista era o Crespo? Era o Crespo. Então falta muito. Demais. A memória me matou. Demais. O professor Wagner fala assim, a ampliação para 7 estrangeiros não beneficia apenas o São Paulo. Por isso a decisão foi unânime. A articulação. Então, se é professor, presta atenção. Houve articulação. E o São Paulo, por um acaso, tem mais estrangeiro que qualquer clube. Tem 8 estrangeiros. Essa coisa de estrangeiro... Desculpa, Camila, fala. Não, eu ia dizer que eu acho que a gente está num momento, todos os clubes, contratando muitos jogadores estrangeiros, né? Acho que esse é um momento. Sempre foi, mas acho que agora está mais. Mas sim, o time que mais se beneficia é o São Paulo. Claro, isso não dá para negar, é um fato. Eu não sei se dá tempo da gente ter essa conversa, porque eles já estão entrando em campo, mas eu fico sempre pensando, para a qualidade do nosso futebol, isso interfere de alguma forma? Eu falo isso porque a Itália tinha um grande futebol, ainda tem, mas enfim, não teve na última Copa, e quando teve aquela fase que só tinha jogador estrangeiro, o futebol da seleção deu uma caidinha, eu achei. A Inglaterra tem muito estrangeiro, e a França tem. A seleção... Mas tem o melhor campeonato do mundo também. E a França com um campeonato fraco, campeã e vice. Então é bobagem. Não, mas você tem razão por falta... vai ser desculpa para os clubes grandes pararem de investir tanto na base. Esse é o problema. E no Mundial, vale lembrar que os jogadores que foram eleitos os melhores do campeonato eram justamente sul-americanos, né? Era Verdade. O Vini Júnior. Desde Tevez, lembra de Tevez? Então, isso Carlito. também. Bom, gente, vamos então fazer o seguinte, ó. Na volta, vou mostrar gols da rodada. No intervalo, a gente mostra os melhores momentos e muitos gols. A gente espera que saiam 55 gols no primeiro tempo. Eu espero que o Silvio Luiz fique rouco de tanto gritar gol. Eu quero só ver. Carioca e Bola vão se descabelar de tanto... Não vai dar tempo de comentar, tá? E eu passo a bola para vocês três, Silvio Luiz, Carioca e Bola, porque agora, ao vivo do Morumbi em São Paulo contra Inter de Limeira,
aqui no R7. Fica com a gente, tá? Futebol na Record, sua paixão em campo. Bom trabalho, trio. Eu volto depois. Vai lá.